Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu quero saudar a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor, amém? Amém. Quanto estou feliz com Jesus, diga glória a Deus. Jesus está neste lugar. Amém. Jesus está nessa humilde casa de oração. Amém. Glória a Deus. Mas eu não posso sair daqui sem falar aquilo que Deus administrou no meu coração nesses últimos minutos, nesses últimos instantes. Deus colocou algo forte para trazer para a sua amada igreja. Abra sua Bíblia juntamente comigo, o livro de João, no seu capítulo 19, no seu versículo de número 1, 2 e 3. Livro de João, capítulo 19, verso 1, 2 e 3. Quero internar minhas gratidão a Deus pela vida do pastor hoje na igreja. Deus abençoe sua família, Deus abençoe as suas ovelhas, que sempre nos abre a porta para ministrar uma poderosa palavra de Deus. Aquele que for achando, vou ficando de pé, em reverência à palavra do Eterno. Eu acredito que Deus vai falar neste lugar. Livro de João, capítulo 19, verso de número 1, 2 e 3. Fica de pé toda a igreja, em nome de Jesus. Pode me ajudar aí, profeta? Deixa Deus te usar. Fique à vontade. Quantos acharam, diga eu venci. Eu venci. Quantos acharam, diga eu venci. Eu venci. Olha o que diz. Pilatos, pois, tomou então a Jesus e açoitou. E o soldado descendo uma coroa de quê? De quê? E puseram sobre a cabeça. E vestiram as vestes de púrpura. E disse: Salve, ó Rei dos Judeus. Dava bofeteadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: Eis aqui vos trago afora, para que saber que não acho nenhum crime algum. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sempre dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Deus, nessa noite, Ele quer nos presentear. Glória a Deus. Ele quer abrir a nossa visão, para nós poder entender e compreender o texto que nós acabamos de ler, que nós acabamos de meditar. Temos que voltar alguns capítulos, alguns versículos, alguns livros, para chegar a uma conclusão que Deus quer para a nossa vida. Lá no livro de Isaías, capítulo 14, verso 1 em diante, diz que Lucifer era um anjo de luz e regente do coral dos céus, aonde ele tenta, aleluia, tomar a glória de Deus para ele, e ele diz: subirei mais alto do que a Deus, e farei o meu trono acima do de Deus. Mas ninguém é semelhante ao Altíssimo. Deus é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Deus é um Deus que não divide o seu poder com ninguém. E a Bíblia vai dizer para onde Lucifer passava, Lucifer tocava as harpas, os tônios. Aonde Lucifer passava, saía música de dentro dele. O céu ficava em festa.
O céu ficava, aleluia, em alegria, por quê? Porque Lucifer estava passando. E eu posso entender algo de Deus, que os corais também iam junto com ele, e Deus se alegrava. Mas chega um certo ponto, aonde ele quer tomar a glória de Deus, chega um certo ponto, aonde a ganância entra no seu coração, aonde a soberba toma a seu peito, e ele diz: não, eu vou fazer um cano maior do que o de Deus, e subirei mais alto do que ele. E Deus faz uma coisa: Deus lança Lucifer para baixo, e ele leva a terça metade do coral dos céus. Eu posso ver o céu em silêncio. Por quê? Porque Lucifer não está mais no céu. Lucifer não está mais andando sobre os céus para trazer música. Louvado seja Deus. O céu fica em silêncio. E Deus faz uma coisa, Deus resolve descer na terra. Gênesis capítulo 1, verso 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito balava sobre a face das águas. E Deus desce na terra. E Deus olha e vê que a face estava sem nada. E ele olha e diz: haja luz. E aconteceu a luz. Glória. Ele disse: haja a treva, e aconteceu a treva. E houve a separação do dia e a noite. Deus começa a criar. Deus começa a dar a vida aquilo que estava morto. Deus começa a fazer algo sobre a terra. Glória a Jesus. Ele é cara de homem da sério. Aleluia. Glória. E depois que Deus faz tudo isso, Deus tem uma ideia maravilhosa. Aleluia. Fazer ele um homem a minha imagem e semelhança. Glória. Para quê? Para adorar o Deus que tudo pode. Deus fez em você, não foi para ficar de boca fechada, não. Deus fez em você para adorar a Ele. Se você veio adorar, Deus tem melhor, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa, mas agora é Ele. Oh, glória! Glória. Glória a Jesus. Deus faz o homem do barro e sopra o fôlego de vida. Toda tarde Deus descia para falar com Adão. Toda tarde Deus descia para falar com sua obra-prima. Toda tarde Deus descia para ter um diálogo com Adão. Depois Deus deixa Adão descer no profundo sono e faz Eva. Toda tarde Deus descia para falar com Adão e Eva. Mas tem uma tarde que Deus olha e diz: não, eu vou descer lá daquela terra. Eu preciso ter um particular com alguém lá dentro. Quando Deus desce na terra, aleluia, Deus não encontra Adão e Eva. Deus não encontra Adão toda tarde. E a Bíblia vai dizer que Deus falou: Adão, aonde tu estás, Adão? Adão sai de casa de uma árvore e diz: ouvi a tua voz sussurrando no jardim e temi, porque estava nu. Glória a Deus. Dai caminho me dá sério. E Deus olha e diz: Adão, por que tu está nu? Quem te disse que tu estava nu? Comeste do fruto que eu não te ordenei? Comeste do fruto que eu não falei para tu comer? Comeste do fruto que ia abrir a visão do bem e do mal? Senhor, a mulher que tu me deste, ela comeu e me deu ainda. Cara, só me dá certo. E Deus pega, expulsa Adão e Eva do jardim. A terra fica pecaminosa.
Tudo é pecado que está sobre a terra. A terra fica tão pecaminosa que o próprio irmão mata o outro irmão. Deus não vê mais santidade sobre a terra. Deus não vê mais, Deus não desce mais sobre a terra para falar com alguém, não. A terra fica pecaminosa. Aleluia, Jesus. E o sacerdote, ele tinha a obrigação, se alguém pecasse dentro da tenda, ele oferecia um cordeiro por remissão do pecado do povo. Mas agora algo interessante me chama bastante atenção. Eu já estava cansado de receber sacrifício de animal. Eu já estava cansado de receber sacrifício que o homem matava o animal e sacrificava a Deus. Deus pega o seu único filho e diz: tu vai ter que descer sobre a terra para morrer por aquele pecador. Tu vai tirar a tua coroa de ouro e vai colocar uma de espinho sobre a tua cabeça para morrer por alguém, para morrer por alguém. Ele morreu por você. Levanta a mão para adorar, oh meu Deus. Foi por você que ele morreu. Eu posso ver o filho tirando a coroa de ouro e dizendo: pai, eu vou morrer. Eu posso morrer no lugar dele. Eu vou comprar aquela vida por preço de sangue, mas eu vou deixar minha coroa aqui. Aleluia, Jesus. Jesus vem. Aonde Jesus passava 3 anos e meio sobre a terra, Jesus curava, libertava, salvava, tirava a naca sobre ele. Foi por causa de você que ele veio para a terra. Foi por causa de nós que ele está aqui. Foi por causa de você que ele colocou a coroa de ouro lá e vem colocar uma de espinho aqui na terra. Foi por você que vai abrir a boca para adorar. Abre a boca e adora. Oh meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Peraí, mandou a sério. Glória! Jesus! Sabe que Deus está dizendo para alguém aqui dentro? Será que vale a pena trocar as minhas coisas pelas coisas dos homens? Será que vale a pena uma noite de prazer por causa que eu enfrentei uma coroa de espinho sobre a minha cabeça? Eu me enfrentei naquela cruz para você estar aqui. Será que vale a pena? Eu posso ver Deus dizendo para alguém aqui dentro: vale a pena renunciar a carne, vale a pena renunciar para ir morar no céu. Você vai morar no céu com Jesus. Quem vai morar? Levanta a mão agora, irmão. Levanta a mão agora. Abre a boca e adora ele. Três anos e meio Jesus curou 6 cegos. 3 anos e meio Jesus ressuscitou 3 pessoas. 3 anos e meio Jesus curou uma mulher do fruto do sangue. 3 anos e meio Jesus curou 12 leprosos. 3 anos e meio Jesus, aleluia, ele curou a salva de Pedro. Ele está curando a veia aqui. Levanta a mão para adorar, irmão. Oh meu Deus, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo que ele está falando também. É tempo, aleluia, de renunciar. Glória a Deus! O filho largou. O filho deixou a coroa de ouro para me colocar uma coroa de espinho por você. Meu Deus, aleluia! O filho deixou lá
as melhores vestes do rei, para vir vestir uma veste de pano, para tomar nome de Boizebu, para tomar nome de dizer que Jesus estava com o diabo, para ser blasfemado, para ser chicoteado. Ele deixou os palácios lá no céu. Ele deixou tudo no céu para vir aqui, aleluia, para morrer pelo meio do teu pecado. Ele deixou de andar por rua de ouro, aleluia, para andar em terra de chama. Ele deixou isso, sabe para quê? Para morrer por você, sabe para quê? Para dizer que você, aleluia, pode conquistar alguma coisa, você vai conseguir. Sabe por que Jesus passou por isso, meu pastor? Sabe por que Jesus passou por isso? Sendo prática, provocada de nós. A Bíblia diz: por aumentar e cuidar do mundo, o amor de nossas filharias é o que está acontecendo. Vai, aleluia, com você. O meu amor esfriou.